Boa noite, gente. Mais um podcast. Eu me chamo Luciano de Almeida, sou vice-presidente da família Hope, o movimento de pessoas transgêneras e suas famílias, e hoje estou aqui como apresentador no podcast Pode Tudo Trans. O nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. E hoje estamos aqui com o nosso entrevistado, Beto Paz. Beto, se apresente, por favor. Olá, pessoal. Me chamo Beto Paz, né? Sou gestor público de formação, mas sou ativista de direitos humanos, presidente do movimento LGBTQIA+ do Pará, pesquisador na área de diversidade, gênero e cultura LGBTQIAPN+. Também milito como coordenador norte da Aliança Nacional LGBTQIA+, também pela região norte da Rede Gay do Brasil, e sou membro, né, do Comitê Gestor Estadual de Segurança Pública e Enfrentamento à LGBTfobia e membro suplente do Conselho Estadual da Diversidade, vinculado à Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, e sou servidor da SESPA, da Secretaria Estadual de Saúde, do DCDT, né, que é o Núcleo de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, na coordenação de STI e hepatite virais. Vamos começar. O que o motivou a se envolver no ativismo pelos direitos LGBTQIA+. E a pergunta é uma pergunta bem interessante, porque eu lembro, né, desde pequeno, desde os meus 7 anos de idade, foi quando eu percebi que eu sofri o primeiro preconceito da minha vida, que foi inclusive na minha família, né, por uma tia minha e tal, que ela fez um comentário, e naquele momento eu entendi que aquele comentário que ela fez tinha sido para mim. E mesmo eu criança, eu percebi que aquele momento ali, que foi um momento de certa maneira constrangedor para mim, que eu percebia que eu teria que ver o que de fato eu iria fazer para realmente lidar com aquela situação. A partir daquele momento eu percebi que em muitos momentos da minha vida, quando criança, quando jovem, quando adolescente, quando adulto, eu ia ter que passar por situações bem complicadas. E aí foi quando, com os meus 18 anos, eu iniciei meu ativismo no campo dos direitos humanos, no campo da luta contra a AIDS, dentro do GAPA Pará, do Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS do Pará. Foi no GAPA, na realidade, que eu forjei meu ativismo por direitos humanos. E a partir dali, dentro do GAPA, a gente criou um grupo chamado Homo Sapiens, que era um grupo que discutia questões relativas à população LGBTQIA+, mais especificamente de homens gays, cisgêneros, e de que a gente precisava fazer alguma coisa para fazer o enfrentamento àquele problema naquela época, que era o crescimento da questão do HIV/AIDS na nossa população. Então, a minha militância, ela iniciou dentro de uma instituição que não era LGBT, mas que trabalhava com pessoas LGBT, que tinha ali no seu corpo, né, uma das populações mais vulneráveis, que era a população de gays e outros HSH, que é o termo que o Ministério da Saúde utiliza para a gente, de que a gente precisava fazer alguma coisa. Então, a minha militância, ela surge a partir de 18 anos, que foi quando eu entrei no GABA Pará. Beto, quais são os desafios que você enfrentou ao longo de seus 30 anos de ativismo? Foram diversos, né? Nada para a gente é fácil, né? Quando a gente se reconhece, quando a gente se identifica, quando a gente se apresenta enquanto pessoa LGBT, as coisas sempre tendem a não ficar muito boas, né? Eu passei por dificuldades no trabalho, eu trabalhei na CIA, dentro da CIA sofri preconceito, dentro da Universidade Federal do Pará, eu fui agredido por estar namorando com um menino que na época eu namorava dentro da universidade, defendendo as pessoas LGBT que ali estavam por conta da abordagem inadequada que eles estavam fazendo, com mulheres trans, com lésbicas, e eles agiram com truculência comigo, me espancaram, me colocaram no camburão da viatura deles, me levaram para a delegacia, eu fui humilhado, fui preso, fui espancado, inclusive, eu fui ameaçado.
né? Então, eu acredito que nessa trajetória eu tive muitas dificuldades por conta exatamente de ser quem eu sou. Mas ao mesmo tempo que eu tive essas dificuldades, eu me senti muito fortalecido, porque eu comecei a participar de redes, de movimentos sociais que me apoiaram muito e onde eu tive a possibilidade, inclusive, de construir um conhecimento importante para fazer o enfrentamento a essa questão da LGBTfobia. Nós sabemos que a LGBTfobia está aí, ela é cultural, ela é histórica, ela está desde sempre nas nossas vidas, mas a gente precisa entender também que a gente precisa encontrar mecanismos para subsidiar um conhecimento importante para a gente poder fazer esse enfrentamento de igual para igual, né? Não é só simplesmente dizendo, eu tenho direito por eu ser LGBT, mas fundamentar isso, né? Onde é que eu me apego? Né? Eu me apego na Constituição, no artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E onde é que está a igualdade? Eu repito, onde é que está a igualdade? Numa ação, por exemplo, de discriminação, de preconceito, de exclusão, né? A nossa população, diferente de outros problemas sociais, por exemplo, quando uma pessoa tem, quando ela sofre, vou dar um exemplo aqui do caso do racismo, quando uma criança negra ela sofre racismo na escola, que ela chega em casa, ela é acolhida pelo seu pai e pela sua mãe. Na maioria das vezes, nós LGBTQIA+, nós não conseguimos nem falar, porque isso ainda é um tabu para nossas famílias. Então, a gente não tem esse acolhimento. E quando a gente fala, volta para a gente uma própria o próprio negativismo de uma identificação, digamos assim, negativa sobre nós, né? Que a mãe ou o pai diz assim, quem manda tu ser assim? Se tu mudasse, se tu não fosse assim, ou seja, LGBT, tu não passaria pelo que tu está passando. Então, assim, eu acredito que há uma necessidade muito grande de nós, LGBTQIAP+, entendermos de como essas violências elas nos atravessam de vários sentidos, né? Se eu trouxe aqui uma questão de um jovem LGBT branco, mas se ele for um jovem LGBT negro, né, essa violência acaba sendo atravessada por dois fatores. Se ele é uma pessoa com deficiência, três fatores. Se ele mora em ambiente periférico, quatro fatores. E por aí vai, né? Então, chegando a um ponto da pessoa realmente viver, digamos assim, numa sociedade onde o preconceito e a discriminação ela pode vir de todos os lados, né? Porque a nossa população ela é assim, ela é diversa, ela é plural. A gente não pode dizer, existe LGBT só assim ou existe LGBT só assado. A nossa população ela está em todos os espaços sociais. Tanto é que eu digo, quando a pessoa fala assim, existe LGBT de direita, existe LGBT de direita. Existem LGBTs que são ricos, que acreditam que essa LGBTfobia não vai chegar até elas, por conta do poder econômico que elas têm, né? E a gente sabe que isso é uma falácia. A gente sabe que a LGBTfobia ela está aí, é para todo mundo. Obviamente que os atravessamentos de onde você está acaba sendo mais ou menos forte, né? Mas existe essa violência, esse preconceito e ele está para todo mundo, né? Então eu acredito que há uma necessidade muito grande da gente tomar conhecimento dessa nossa condição e a partir dali entender. Hoje a gente sofre muito preconceito também hoje pela própria comunidade por sermos ativistas, por exemplo. Outro dia eu estava conversando com um rapaz numa rede social e a gente estava se conhecendo e aí ele disse assim para mim: eu sei de onde eu te conheço. Tu és militudo, né? O que é o militudo? O militudo é uma maneira depreciativa de identificar alguém que milita por essa causa, né? E aí, assim, hoje eu digo assim, graças a Deus existem os militudos, né? Porque se não existissem os militudos, não existiria a lei de reconhecimento da LGBTfobia comparada ao racismo, não existia o reconhecimento do casamento civil igualitário pelo STF, o reconhecimento da identidade de pessoas trans pelo Supremo Tribunal Federal também, a própria questão da doação de sangue por nós, que foi um tabu que a gente conseguiu derrubar tem 2 anos. Então, sequer doar sangue a gente tinha direito, né? Então, eu acredito que existe hoje ainda, né, uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que essa militância, que esse ativismo, ele é responsável por tudo que a gente tem de direito
para a nossa população. Até um tempo atrás, eu lembro que eu tinha elencado 28 direitos que nos eram negados, né? Hoje são bem menos, mas ainda existe. Ainda existem muitos direitos que nos são negados, né? Mas hoje a gente luta exatamente para fazer o enfrentamento a essa problemática, que ainda é muito forte nas nossas vidas. E eu acho que o direito de existir, o direito de viver, o direito de ser feliz, ele é inegociável, né? Eu jamais vou baixar a minha cabeça para qualquer pessoa que seja, se não for diante de algo que eu sinta, que eu tenha liberdade para vivenciar a minha sexualidade. Eu jamais me casaria com uma mulher para depois ser flagrado de peruca e calcinha numa esquina, né, me prostituindo ou me nada contra a prostituição, sabe? Acho que a prostituição ela é importante para quem opta pela prostituição, mas eu acho que ela não deve ser uma condição. As pessoas não podem ser empurradas à prostituição, como acontece com muitas pessoas, por exemplo, da população trans, sobretudo mulheres trans e travestis, né? Então a gente precisa fazer esse resgate da cidadania dessas pessoas e do direito que elas têm de ter uma formação, de frequentar a escola, de ter um emprego. E aí, se elas quiserem se prostituir, que seja uma opção, que não seja uma condição. Mas, assim, eu tenho muito orgulho, né, desde muito cedo, de ter me reconhecido como homem gay e de não ter passado ou ficado dentro de um armário, vivendo uma vida falsa, enganando pessoas, né? Obviamente que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para refletir mesmo, né? Dizer de como foi importante para mim, libertador, eu me reconhecer como uma pessoa LGBT nos meus 17 anos de idade e, a partir daquele momento, realmente passar a lutar por aquilo que eu acredito. Então, toda a minha trajetória, ela foi exatamente em cima de violências que eu sofri. Eu estava pensando outro dia até em fazer um livro sobre isso, sobre toda a minha trajetória, toda a minha história, dos constrangimentos que eu passei dentro da própria universidade, porque eu não só apanhei dentro da universidade, eu fui constrangido dentro da universidade, eu fui humilhado dentro da universidade, né? Por colegas que consideravam naquela época, né? Porque muita coisa mudou de lá para cá, né? Que o fato de eu ser gay me, digamos assim, diminuía enquanto uma pessoa estudiosa, uma pessoa que buscava o conhecimento. Então, hoje a gente reflete muito sobre isso, combate muito sobre isso. O que tem que ser avaliado é a minha capacidade técnica, a minha capacidade política, é a minha capacidade cognitiva, né, de estar à frente de um trabalho, de um serviço, desenvolver uma atividade, e não a minha sexualidade. Deixem que a minha sexualidade pertence a mim e só a mim, né? Deve ser colocado algum questionamento entre eu mesmo da forma como eu devo viver a minha sexualidade ou a minha vida, as pessoas que eu devo me relacionar, lógico, levando em consideração todas as questões legais que isso traz também, né? Enfim, acho que seria basicamente isso. Como você acredita que a sociedade pode melhorar a aceitação da diversidade? Então, de que maneira, né, a gente pode entender que Sim. o mundo pode mudar para a nossa população LGBTQIA+, mudar positivamente, né? Eu acho que não tem outro caminho. A gente precisa fortalecer essa discussão dentro do ambiente da educação. A educação, ela é fundamental para a transformação social. A partir da educação, a partir do conhecimento, as pessoas vão conhecendo os processos que se constituem na realidade como a importância desse acolhimento tão necessário para a nossa população, né? Se a gente chegar até a educação, se a gente conseguir, dentro da educação, uma educação realmente acolhedora, uma educação que reconheça as identidades, uma educação que respeite as pessoas, a gente vai conseguir mudar a mente dessas pessoas que hoje são crianças e amanhã serão adultos, né? Então, eu acredito muito no poder da educação. Então, eu sou uma pessoa que eu sou linkada à metodologia do Paulo Freire, que é a pedagogia da libertação, a pedagogia do oprimido, a pedagogia que pode fazer com que as pessoas se reconectem e se compreendam mutuamente.
Então, eu acredito que esse caminho ele é um caminho fundamental para a gente. Recentemente, eu estive em um projeto importante dentro da Secretaria de Estado da Educação, um projeto que é da Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos e da Secretaria de Segurança Pública, que é o letramento de servidores da educação. Tanto professores quanto pessoas que trabalham nas escolas precisam saber, precisam conhecer o que significa essa população. Então, eu acredito que a educação ela é fundamental, né, para que a gente possa realmente transformar a sociedade e, com certeza, resgatar e salvar muitas vidas de pessoas LGBTQIA+, que poderiam hoje estar dentro de uma universidade, que poderiam hoje estar trabalhando em grandes empresas e dessas pessoas elas são realmente removidas, elas são tiradas esse direito, né? De estar na escola, de estar nas corporações, de estar desenvolvendo um bom trabalho dentro de qualquer empresa, entendeu? Então, eu acredito que a educação ela é fundamental. Como você vê o papel das organizações da sociedade civil na luta pelos direitos LGBTQIA+. Ela é independente de questões, digamos assim, ideológicas e pessoais, os movimentos sociais eles são extremamente importantes. Não só o movimento LGBTQIA, mas outros movimentos também, porque essas pautas elas são pautas de populações que historicamente tiveram seus direitos violados. Então é um resgate, é o pagamento, quando a gente consegue conquistar um direito, é o pagamento de uma dívida que a sociedade tem para com essas populações. Então, eu acho que as organizações não governamentais, elas são responsáveis de tudo que a gente tem hoje, enquanto direito conquistado foi graças à luta social. Então, que não são muitos, né, direitos, mas se não fosse a sociedade civil, a gente não teria o que a gente tem hoje enquanto política pública. Delegacia, comitê, conselho, ambulatório, tudo isso é resultado de muita briga, de muita luta. E quem foi para frente batalhar essa luta foram os movimentos sociais. Então, eu agradeço muito, né, a esses ativistas que estão aí há muito tempo lutando, batalhando. Os que estão chegando agora também são importantes, porque essa luta ela precisa ser reaquecida, né, para que a gente de fato construa uma ambiência mais estruturada e que a gente consiga fazer um enfrentamento à LGBTfobia com a mesma estrutura, digamos assim, que os nossos malfeitores fazem, né? Existe uma construção estruturada da LGBTfobia na sociedade, que começa desde muito cedo, onde uma criança que erra um chute, a primeira coisa que chamam ela é de viado, né? Ela lá no futebolzinho dela, uma expressão que ela não sabe nem o que significa naquele momento, muitas vezes. E ela já é chamada disso, porque para a sociedade ainda é algo muito pejorativo, né? A nossa sexualidade, a nossa identidade de gênero, a nossa orientação sexual, ela é motivo, inclusive, de debate por algumas religiões, né? De querer ou não legitimar a nossa existência. E essas pessoas não deveriam nunca pensar nisso, porque é, só, quem, só quem pode realmente legitimar a nossa existência somos nós mesmos. Por isso a gente valoriza tanto a autodeclaração, né? Você tem que se reconhecer, você tem que se identificar, né? Então não é uma pessoa que vai te apontar e vai dizer o que tu és e o que tu não és. É você que vai falar sobre você, porque só você conhece suas histórias, só você sabe o que você passou para chegar até aqui, né? E essa fala eu falo para todos os meus parceiros, colegas, amigas, amigues de movimento social e que continuam permanecendo na luta. Às vezes a gente pensa em desistir, às vezes a gente pensa em abandonar, mas isso é maior do que a gente, né? Quando eu recebo uma mensagem no meu Instagram, no meu WhatsApp, até mesmo no meu Facebook, né, de pessoas pedindo ajuda, pedindo orientação, e eu vou lá, eu converso, oriento, dialogo, isso demonstra que ainda tem muita gente precisando de ajuda. Então, enquanto a gente tiver uma sociedade ainda muito cruel para a nossa população, eu acho que ainda vai ter muito tempo ainda que a gente vai precisar ser ativista, vai precisar ser militudo, continuar lutando, continuar buscando, né? Esse reconhecimento que para algumas pessoas é tão simples. Ah, mas eu errei só o pronome.
Para muitas pessoas, o pronome é tudo, é o que ela é o que ela se reconhece, é o prenome dela. Então, como é que tu vai esquecer? Como é que tu vai dizer que, por que isso é tão importante? Porque nunca ninguém errou o seu pronome, né? Então, para você não é importante. A partir do momento que você tiver cotidianamente as pessoas errando o teu pronome, automaticamente você vai se sentir indignado e você vai dizer, não, pô, peraí, né? Eu já disse que eu sou ela, eu não sou ele. Ou então eu já disse que eu sou ele, eu não sou ela, né? Então essa é uma pauta que é das pessoas trans, mas que eu agarro com unhas e dentes. Eu acho que o respeito à identidade de gênero é algo que já tem há um tempo aí a gente falando sobre isso. E a gente vai ter mais tempo ainda para continuar falando, porque infelizmente a transfobia, eu acho que é uma das faces mais cruéis da LGBTfobia. Ela faz parte da LGBTfobia, mas dentre o conjunto de LGBTQIA+, a gente vê na transfobia, né, é, essa fase mais cruel, mais horrenda, que é a negação de quem tu és, da tua existência. E é isso. Beto, me fale um pouco de você, o que você gosta de fazer na sua vida pessoal. Me diga aí um Ai, pouco. gente, eu gosto de muita coisa, Luciano, muita coisa mesmo. Eu gosto de cinema, eu gosto de teatro, eu gosto de música, eu gosto de dança, eu gosto de colecionar coisas, eu tenho um monte de colecionáveis aqui em casa. Amo filme de terror, amo, não gosto de comédia romântica, não gosto, mas gosto muito de filme de terror, de filme de ficção, de assistir série, gosto de namorar, de passear. Gosto de garapé, não gosto muito de piscina, mas garapé eu amo. E é isso, em poucas palavras, é um pouquinho de quem eu sou. Sou aquariano, sou filho de uma mulher maravilhosa, que é a Dona Graça, lá de Abaetetuba, que partiu em 2000 e me deixou aqui nesse plano ainda por algum tempo, né? Mas é a pessoa que forjou, digamos assim, o meu ativismo pelos direitos humanos. A minha mãe era uma militante de direitos humanos sem saber que ela era. Porque toda vez que ela via uma injustiça, ela ia lá em cima, ela brigava, ela ia junto, ela fazia onda. Por quê? Porque ela nunca deixava passar despercebida uma injustiça. E eu acho que eu puxei muito dela isso, sabe? E ela é do 14, de 13 de fevereiro, e eu sou de 14 de fevereiro, então a gente é do mesmo signo, né? Então a gente tem assim os mapas ali astrais, a questão mesmo espiritual, um link muito grande entre eu e ela. E eu digo a você que é a pessoa que realmente me inspirou para me tornar um ativista de direitos humanos. Foi a minha mãe, Dona Maria das Graças, que inclusive eu tatuei ela aqui, ó, o nome dela aqui, no meu braço, para eu nunca esquecer dessa mulher e de como ela foi importante na minha vida. Foi e é, porque eu acredito que ela está no outro plano, mas ela está olhando por nós. E eu tenho mais dois irmãos e mais três irmãs, a maioria deles mora para ali, para a banda de Abaetetuba, né? Barcarena, Abaetetuba. E são pessoas alegres, divertidas, gostam muito de tomar uma. E meu pai mora comigo hoje em dia, em Mosqueiro, seu José Lima Paz, meu velhinho de 83 anos, que eu tenho um carinho e um amor muito grande pelo meu pai. A gente ressignificou nossas vidas, porque eu me lembro quando eu tinha 17 anos que ele soube da minha sexualidade e ele me expulsou de casa. A minha mãe que não deixou sair. Mas depois disso tudo, depois da partida da minha mãe, a gente se reconectou e ele já está comigo há 15 anos, morando comigo. E é uma felicidade muito grande eu estar com meu pai. Então é isso. Eu acho que, bem rapidamente, é disso. É sobre isso. A vida do Beto Paz é sobre todas as questões que ele colocou aqui. Obrigado, Beto. Agora a gente vai passar para nossa outra apresentadora, Isis Neres. Foi um prazer conversar com você. Tchau, tchau. Igualmente, Luciano, obrigado. Isis, é com você. Boa noite, Beto. Boa noite, Isis. Me chamo Isis Neres, 35 anos. Sou estudante do curso técnico de enfermagem. Faço parte do coletivo AICA e vou continuar com as perguntas.
Que mudanças você gostaria de ver na legislação sobre os direitos LGBTQI+. Eu acredito que tudo que a gente conseguiu conquistar através de decisões no Supremo Tribunal Federal, por um engajamento nacional dos movimentos sociais e da pressão para que, de fato, o Supremo legislasse sobre direitos fundamentais para a nossa população, como direito ao casamento, direito ao nome e gênero, reconhecimento da LGBTfobia como crime, é, garantia de adoção por casais e pessoas LGBTQIAPN+, né? Então, todas essas decisões do Supremo, eu gostaria que fossem leis que pudessem ser garantidas no nosso parlamento brasileiro. Infelizmente, a gente vive num país onde religião e política se mistura, onde a questão da segurança pública e política se mistura, né? A gente tem uma bancada aí, que é uma bancada de pessoas fundamentalistas, de pessoas que negam os direitos da população LGBT, que são do agronegócio, que são de esferas de religião, que são da área de segurança, como diversos delegados, diversos comandantes, coronéis e por aí vai, que se tornaram parlamentares a nível federal e que brecam os projetos de lei que de fato garantem cidadania para a nossa população ou que buscariam garantir cidadania para a nossa população. Então, o nosso maior desafio hoje é conseguir garantir que pessoas que têm afinidade com esses temas possam ser eleitas e possam legislar, né, a partir, inclusive, de um olhar de direitos humanos, de um olhar de reconhecimento das diversas identidades e das múltiplas possibilidades de existência do povo brasileiro. E a partir daí, com certeza, a gente vai poder ter garantido leis aprovadas e sancionadas que, de fato, reflitam a necessidade da nossa cidadania. Mas, infelizmente, diante desse cenário triste, triste, caótico que a gente vive hoje, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, eu acho que a gente está longe ainda de ter conquistas significativas no âmbito do legislativo. Como sua formação em gestão pública influencia seu trabalho no ativismo? Então, a gestão pública, ela foi, na realidade, uma grata surpresa, né? Eu fiz Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, depois eu fiz História pela UNAMA e acabei, na realidade, me identificando com gestão pública, que eu fiz na Uniaraguaia. Fui bolsista da Uniaraguaia. E a gestão pública, ela é muito importante, porque eu já trabalhei em vários espaços da área da gestão pública, né, sem ser gestor público de formação. E hoje, com o conhecimento que eu tenho a capacidade de orientar dentro do meu trabalho, eu tenho a capacidade de construir um planejamento dentro das diversas questões que envolvem a gestão pública, para que, de fato, a gente consiga ter experiências exitosas, né, sobretudo no campo que eu trabalho, que é no campo das IST-AIDS, né? Então, a gente tem aí a necessidade realmente da compreensão da gestão pública como uma ferramenta importante para a construção dos processos de trabalho e para que a gente, de fato, consiga almejar os nossos objetivos. Que quais são? A redução, a eliminação dessas problemáticas de infecções sexualmente transmissíveis na vida de tantas pessoas, especialmente de pessoas ou populações, como diz o Ministério da Saúde, chave, que são as populações mais vulneráveis. Né? A essas populações existe uma disparidade muito grande na compreensão desse processo epidemiológico, isso é fato, né? Por exemplo, pessoas trans, homens gays, são diversas vezes, 10, 12, 17, 15 vezes mais vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis do que uma pessoa hétero cisgênero. Né? Então, assim, para você ver como existe uma desigualdade até nesse processo infeccioso. E aí tu me pergunta, Beto, por que isso? Porque, na realidade, até o acesso nosso à saúde é algo muito delicado. Então, é necessário que a gente entenda a gestão pública como uma ferramenta importante para que todo esse planejamento, todos esses objetivos, essas metas, construída para resolver esses problemas de saúde pública, eles possam, de fato, ser concretizados. Porque você vai ter dentro da gestão pública ferramentas que possam ser avaliadas, inclusive, que podem ser avaliadas, inclusive, para você chegar até o seu objetivo.
Então, a gestão pública ajudou e ajuda no meu trabalho e ajudou e ajuda na minha vida como ativista, porque a gestão pública me fez ser uma pessoa mais estratégica, pensar mais em planejamento, pensar mais em construção de conhecimento. O conhecimento, ele fundamenta qualquer ação, né? Como é que eu vou saber se o estado do Pará está tendo uma infecção maior entre pessoas LGBT do que outra população? Eu vou ter que ter uma pesquisa, eu vou ter que ter um estudo, eu vou ter que analisar os dados e saber em cada região por que essa vulnerabilidade ela se apresenta, né? Então, o meu curso de gestão pública ele me permitiu ter esse olhar mais abrangente e mais fundamentado sobre as problemáticas que envolvem tanto o meu trabalho quanto lá no DCDT, na CESPA, quanto a minha atividade, a minha função enquanto liderança LGBT. Você poderia compartilhar um momento marcante em sua trajetória? Ai, o momento marcante da minha trajetória, deixa eu lembrar aqui. Foi quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu o casamento civil igualitário. Eu estava em Brasília, numa ação pela minha instituição de base na época, que era a BGLT, e eu vi aquilo acontecer ali na minha frente, e foi quando eu disse assim para mim mesmo, eu digo, égua, olha, essa luta toda ela vale a pena. Essa luta toda tem um sentido, tem um propósito, que é a felicidade, que é a cidadania, que é a garantia de direitos para todas as pessoas LGBTQIA+, que sabem, desde que se reconhecem enquanto pessoas LGBT, que não vai ser fácil, que não vai ser uma trajetória fácil, mas que a garantia de direitos, ela ameniza, ela, na realidade, contribui, né, para que a gente realmente consiga é, acreditar que esse mundo é possível para a gente também, né? O mundo do casamento, o mundo do reconhecimento de direitos, o mundo do reconhecimento do espaço de trabalho, do espaço nas universidades, nas escolas. A gente tem direito a tudo isso, como qualquer outro ser humano. E a gente precisa lutar e continuar lutando para que, de fato, a gente tenha isso realmente dentro da nossa Constituição como um direito. Já está dentro da Constituição, né? Mas a gente tem que transformar isso em realidade através de projetos de leis aprovados tanto na Assembleia, tanto no Parlamento Federal, quanto nos parlamentos estaduais e municipais. De que maneira você acredita que a arte pode impactar a luta pelos direitos humanos? Então, a arte ela é extremamente importante para tudo nas nossas vidas. E para os direitos humanos não poderia ser diferente, né? Através de um espetáculo teatral, através de uma canção, através de uma performance de uma drag, você consegue entender, né, quando a gente fala de violência, de preconceito, de exclusão, você consegue entender de uma maneira muito mais clara tudo isso. Então, a arte, a cultura, elas são responsáveis por uma transformação suave da sociedade. Por isso que eu valorizo tanto o cinema, por isso que eu valorizo tanto as performances teatrais, né? Porque nessa arte existe muito de nós nelas, né? Que é exatamente mostrar a nossa vivência, a nossa realidade de uma maneira mais suave, não tão impactante quanto uma matéria negativa em um jornal, mas sim através da arte, né? Então a arte, a cultura, elas são extremamente importantes para que a gente consiga conquistar a sociedade, apresentar inclusive o nosso ponto de vista de uma maneira mais suave e de uma maneira até mais didática. É mais fácil as pessoas entenderem, compreenderem melhor as questões se elas assistem um filme, se elas assistem uma performance, se elas assistem um espetáculo teatral. Então, eu acredito que sim, a arte é fundamental. Como você lida com a resistência que ainda existe em algumas áreas da sociedade? Então, quando eu sinto que essa resistência é ignorância, eu tento levar conhecimento. Quando eu sinto que essa resistência é ideológica e ela é para negar o que nós somos, eu vou para o enfrentamento. Denúncia nos canais importantes, Defensoria Pública, Ministério Público, delegacias especializadas, comitês, conselhos.
a gente precisa utilizar tudo que está ao nosso alcance para garantir os nossos direitos. Então, quando essa resistência ela vem em forma de ignorância, eu tento levar o conhecimento, que eu acho que às vezes falta informação, falta conhecimento. Mas quando eu vejo que é ideológico, que é negação de quem nós somos, aí eu vou para o enfrentamento usando as armas necessárias. Não fico mais batendo boca, não, né? É Ministério Público, Defensoria Pública, delegacias, comitês, conselhos e por aí vai. Gostaria de agradecer as respostas. Agora eu vou passar para a nossa apresentadora, Monique Mille. Tchau, tchau. Boa noite, Beto. Boa noite, Monique, tudo bem? Sou Monique Miller, sou membro da família Hope, sou coordenadora de comunicação, estou na coordenação do podcast Pode Tudo Trans, tenho 24 anos, sou estudante de psicologia, sou travesti e agora irei fazer algumas perguntas para você. Quais são as iniciativas mais eficazes que você já participou para promover a inclusão? Então, já participei de muitos projetos, né? A gente trabalhou, quando eu era gestor da Gloss, a gente trabalhou com casamento civil igualitário, a gente trabalhou, foi uma cerimônia muito bonita, com quase 50 casais, que a gente realizou em parceria com o Grupo Olívia. Nesse primeiro período, a gente conseguiu garantir cheque à moradia para casais homoafetivos, por uma necessidade de equiparação de direitos ali desses casais, né? O cheque de moradia para garantir um teto, para garantir uma casa, um abrigo, também foi muito importante. A minha militância, desde a primeira marcha, as 3 conferências que eu participei, na realidade, as 4 conferências estaduais que eu participei, né, de direitos da população LGBTQIAP+, e a 4ª nacional que eu vou participar, se Deus quiser. Todos esses momentos, eles são muito importantes, de muito aprendizado, né? Agora, recentemente, eu estou trabalhando num projeto chamado Oportunidade de Emprego e Cidadania da Aliança Nacional LGBT. É um projeto de empregabilidade para pessoas LGBTs. E esse projeto tem me dado muito gás, muita esperança de acreditar que a gente pode sim, que a gente tem capacidade sim de conquistar espaços e garantir o nosso lugar ao sol, com emprego digno, com emprego de qualidade, com conhecimento, com formação. Então, eu acredito que todos os projetos que eu me envolvo até hoje, né? Tem um projeto de cinema que eu amo, né? Que se chama Cine Diversidade Ananin, que eu também coordenei. Esse projeto, ele é um xodó meu e tal. Então, assim, tem várias coisas que eu amo fazer e que eu acredito que esses projetos, cada um deles, a sua maneira, contribuiu de alguma maneira, de alguma forma, para melhorar aí a garantia dos direitos da nossa população. Como você se mantém motivado diante das dificuldades enfrentadas no ativismo? Isso aí é algo que realmente é um mantra que eu coloco na minha cabeça. Isso não vai me atingir, isso não vai me ofender, porque existem na nossa comunidade muitas pessoas ainda que não compreenderam o papel delas, né, de somar na luta, de fortalecer a luta. Ao invés disso, elas tecem somente críticas, a maioria delas negativas, a maioria delas infundadas, a maioria delas cercada de fake news, né? Então, para tentar te agredir, para tentar te ofender, para tentar diminuir. Isso é muito ruim, porque a gente já tem o mundo todo contra a gente, então o ideal seria que a gente pudesse se unir, que a gente pudesse dar as mãos e estar junto nessa empreitada contra a LGBTfobia, pela garantia de direitos, pela garantia de cidadania. Mas, infelizmente, isso não acontece muitas vezes. Isso é, pelo contrário, da onde a gente menos espera vem. Então, eu acredito que o meu mantra é colocar na minha cabeça que isso não vai ofender, que isso não vai me atingir, e fortalecer e potencializar aquilo que eu acredito que seja bacana. A minha relação com as pessoas, né, que eu acho que é uma fortaleza para mim. Eu não ligo se um ativista de tal lugar fala mal de mim. Eu ligo aquela pessoa de tal município que me ligou querendo uma orientação, por exemplo, sobre o projeto Casulo, sobre a Delegacia de Combate a Crimes Discriminatórios e Homofóbicos. Como é que ela pode fazer uma denúncia? Como é que ela pode ter acesso a uma rede de acolhimento? Isso é que me motiva a continuar. Então, essas questões são o meu mantra hoje
para que isso não me atinja. Que você gostaria de passar para as novas gerações de ativistas? A primeira mensagem que eu acho que é mais importante: valorizem a história. Hannah Arendt, que era uma filósofa alemã, ela falava em relação ao Holocausto que a nossa luta também é a luta da memória contra o esquecimento. Então, essas novas gerações agora de ativistas precisam compreender e conhecer a história da luta LGBTQIA+, no Brasil e no mundo, para que elas possam, de fato, poder avançar ainda mais, galgar e conquistar novos espaços, né? Eu acredito que isso é extremamente importante. Você conseguir reconhecer, respeitar e entender essa história toda que nós fizemos para chegar até aqui, as pessoas que me antecederam, as pessoas contemporâneas a mim, as pessoas que vão continuar essa luta, né? Toda essa história ela é importante para exatamente a gente compreender tudo que a gente conseguiu conquistar e valorizar cada conquista. Eu acho que essa seria a mensagem mais importante hoje para esse grupo de novos ativistas que estão chegando, que são muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes para somar nessa luta com a gente. Como sua experiência como coordenador da Aliança Nacional LGBTI+, moldou sua visão sobre a luta? Eu digo que a aliança, na realidade, me ensinou a me organizar, né? Porque até então a gente sempre fez luta, a gente sempre fez ativismo. Como eu disse para vocês, eu estou completando 30 anos esse ano de ativismo LGBTQIA+. E a aliança só me trouxe, digamos assim, o fortalecimento necessário que eu precisava para poder realmente me organizar, para poder realmente fazer um planejamento estratégico da minha luta, para que de fato os resultados e as respostas sejam mais exitosas, digamos assim. Então, a aliança não só me fortalece, como me fortalece até hoje, porque existe uma coisa na aliança muito importante, que é a valorização da gestão de conhecimento. O conhecimento ele é extremamente valorizado, porque a gente só vai derrotar os nossos algozes se a gente tiver conhecimento sobre as nossas pautas, se a gente tiver dados, se a gente tiver formação, para que eles compreendam também que a gente tem sim o arcabouço necessário para dar, digamos assim, uma resposta à altura a cada ataque que eles fizerem contra a nossa população. Então, a aliança ela é extremamente importante para mim. Toda a minha militância, na realidade, eu passei pela BGLT, eu passei pelo GHP, eu passei pelo GAPA, eu passei por várias instituições que contribuíram cada uma à sua maneira para que eu me tornasse o ativista que eu sou hoje. Então, eu agradeço e reconheço toda essa trajetória e todas essas instituições tão importantes que passaram pela minha vida. Quais são seus planos futuros para continuar avançando na causa LGBTQIA+. Então, acho que isso é bem delicado, né? Falar em qual é o plano para a gente conseguir avançar. Eu acho que é continuar lutando, continuar resistindo, continuar vivo, né? Porque a todo tempo, a todo momento, as coisas estão sendo orquestradas para que a gente realmente não esteja aqui, né? Para que a gente não possa ter força para continuar lutando. Eu acho que o grande desafio é garantir a nossa saúde mental. A saúde mental da população LGBTQIA+, é muito abalada a todo tempo, porque eles mexem com o nosso psique, eles mexem com a estrutura dos nossos pensamentos, para fazer com que a gente acabe negando a nossa própria existência e, a partir dali, até cometendo suicídio. Então, é extremamente importante a gente lutar e garantir a saúde mental da nossa população. E, para mim, hoje, para continuar lutando, para continuar desenvolvendo os meus objetivos, eu estou fortalecendo muito, potencializando muito a minha saúde mental. Gostaria de agradecer você responder as minhas perguntas e agora ir passar para o vice-presidente da família Hope, o Luciano de Almeida. Beth, queremos te agradecer pela sua presença esta noite. Nossa, muito obrigado. Dizer que a gente tem um carinho imenso por você, a família Hope tem um respeito muito grande por você, um carinho, e só temos que te agradecer. Então, Luciano e toda a família Hope, eu agradeço muito essa oportunidade de compartilhar experiências,
de trocar conhecimentos. Eu acho que é por aí mesmo, né? A gente precisa avançar. Acho que cada novo trabalho que chega bem-vindo, porque é importante para a luta, né? Isso aí vai ficar registrado, as pessoas vão poder ter acesso, vão poder se fortalecer, se potencializar a partir das experiências trocadas aqui no programa. E eu quero parabenizar mesmo toda a equipe da Família Hope, a equipe do programa do podcast. Eu acho que o podcast é uma ferramenta importante porque traz esse diálogo fraterno, aberto, transparente, né, de mostrar quem a gente é de verdade, o que a gente quer para nossas vidas. Então, eu agradeço muito, muito mesmo a Família Hope por essa oportunidade. Muito obrigado. Nossa, muito obrigado. Pois é, gente, mais uma entrevista com Beto Paz, muito esclarecedora. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.